Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria perguntar para cada um de vocês. Você já falou isso para algum de seus irmãos? Que ele tem que voltar para o Evangelho genuíno? Ou você já ouviu algum pastor dizendo isso para você ou para os seus irmãos? Você já ouviu algum pastor dizendo que você tem que voltar para o Evangelho genuíno, por e simples, o Senhor Jesus? Se você já falou isso para alguém, ou você já ouviu algum pastor dizer isso, tá tudo bem. Mas se você não está falando isso para os seus irmãos, ou se você não ouviu algum pastor dizer isso para você e para os seus irmãos, então está tudo errado. Porque, infelizmente, hoje, por aí nas denominações, muitos pastores, bispos e apóstolos estão envolvidos e enredados pelo evangelho misturado do padre pervertido. E é esse evangelho que eles vêm pregando para vocês. Eles vêm pregando esse evangelho misturado do padre pervertido. E vocês estão, de certa forma, tolerando isso de boamente. Vocês estão tolerando isso de boamente. E isso é um erro que você não deve praticar. Isso é um erro que você tem que parar de cometer. Você não pode mais tolerar esse tipo de coisa, em tempo algum. É o que está escrito. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso. Chegou a hora de entendermos que essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus está dizendo para você, para mim, para os nossos irmãos, para esses pastores, bispos e apóstolos, que todos, hoje, de forma urgente, têm que voltar para o Evangelho genuíno. Todos os que estão em Cristo hoje, todos os que amam ao Senhor Jesus sinceramente, todos aqueles que se converteram ao pastor e bispo de nossas almas, têm que voltar para o Evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus quer. Essa é a vontade dele, que devemos cumprir hoje. Devemos cumprir essa vontade hoje. Por isso ele nos manda essa mensagem aqui, que é muito clara e simples, e fácil de entender, de compreender, que o que devemos fazer é voltar para o Evangelho genuíno, e fugir, e escapar, e sair fora desse Evangelho misturado do padre pervertido, e sair fora dos lugares onde eles estão sendo pregados hoje. Que são as denominações, que são esses templos construídos por mãos humanas. Devemos sair disso, devemos fugir. Isso é um erro. A igreja não pode se deixar mais ser envolvida e enredada por esse erro. Então, chegou a hora de nos conscientizarmos disso. O Senhor Jesus, que pregou o Evangelho genuíno e que deu a ordem para irmos pregar o Evangelho a toda criatura, ele quer que cada um de nós, que você, eu e os nossos irmãos, ou seja, a igreja de modo geral, possam voltar para o Evangelho genuíno. Então é hora de nós entendermos isso de uma vez por todas, para que, ao voltar para o Evangelho genuíno, possamos viver de um modo digno desse Evangelho, para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Sim, meus irmãos, se voltarmos para o Evangelho genuíno, estaremos agradando ao Senhor Jesus. Estaremos sendo aprovados por Ele. Mas se continuarmos envolvidos e enredados pelo Evangelho misturado do padre pervertido, que muitos estão vindo por aí nas denominações pregando, vamos estar sendo reprovados pelo Senhor Jesus. E isso é um erro que nós não podemos deixar que aconteça em nossas vidas, em tempo algum. Então chegou a hora de nós fazermos isso. De nós voltarmos para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Para que assim possamos viver na verdade desse Evangelho. Para que nunca mais possamos se afastar da esperança do Evangelho genuíno, puro e simples. É isso que tem que acontecer. O Senhor Jesus espera que nós façamos isso. O Senhor Jesus espera que nós possamos dar ouvidos a essa mensagem. Possamos atender a essa mensagem muito clara e simples que Ele está mandando para cada um de nós hoje. Que é essa aqui. Chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos. Agora chegou a hora de nós fazermos isso. Temos que fazer isso hoje, para que assim possamos viver agradando ao Senhor Jesus. É isso que Ele espera que nós façamos. Então vamos tomar essa atitude, essa iniciativa de fazer isso hoje, de forma urgente, para que assim possamos estar para sempre
no Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é A Lição do Nosso Único Mestre. Sim, meus irmãos, o nome dessa mensagem é A Lição do Nosso Único Mestre. Por quê? Segundo as Escrituras, meus irmãos, nós, você, eu e os nossos irmãos, só temos um mestre, que é o Senhor Jesus. Ele mesmo disse isso. É só você ler lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23. Essa verdade está lá. Essa verdade está escrita lá, dita por Jesus. Ele é o nosso único mestre. E como o nosso único mestre, ao longo do período que o Senhor Jesus esteve aqui, cheio de graça e verdade, ele nos ensinou muitas coisas importantes, relevantes, úteis para as nossas vidas, que nós devemos aprender as lições que o Senhor Jesus nos ensinou, para podermos praticar constantemente, dia após dia, sem parar, porque ao momento em que estivermos praticando as lições do nosso único mestre, iremos estar nos aperfeiçoando dentro de tudo aquilo que ele começou a fazer e principalmente a ensinar, que são as lições que nós devemos aprender. Então, o Senhor Jesus nos ensinou muitas coisas que nós devemos praticar. E essa mensagem aqui que eu vou ler, que se chama A Lição do Nosso Único Mestre, vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que tem a ver um pouco com essa mensagem que eu vou ler aqui daqui a pouco, que se chama A Lição do Nosso Único Mestre. Então essa mensagem aqui, esse texto das Escrituras que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, tem a ver com essa mensagem e vai embasar ainda mais aquilo que o Senhor Jesus quer falar hoje para as nossas vidas. Então eu vou ler o texto aqui que está na Epístola de Paulo aos Filipenses. E o texto está escrito assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há empenhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, meus irmãos, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi o sentimento de humildade. Quando cada um de nós nos revestirmos desse mesmo sentimento, de fato e de verdade, na prática, aí nós estaremos, de certa forma, aprendendo a lição que nosso Senhor Jesus nos ensinou na ceia. Quando ele lavou os pés dos discípulos. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a viver em humildade uns com os outros. Nós devemos considerar os outros, cada um, superiores a si mesmos, a nós mesmos, para que haja entre nós, entre você, eu e os nossos irmãos, igualdade, de humildade mútua. Meus irmãos, é isso que tem que acontecer. A lição do nosso único mestre vai nos ensinar isso. Mas será que nós aprendemos essa lição do nosso único mestre? Ou estamos falhando em sermos humildes, em termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Então, essa mensagem aqui vai
falar um pouco sobre essa questão. Então eu vou ler essa mensagem aqui que se chama A Lição do Nosso Único Mestre. E ela começa assim: Está escrito, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Meu irmão, quando lemos as Escrituras, ficamos sabendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É assim que está escrito a respeito do Senhor Jesus, que foi crescendo em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E depois de ter sido batizado por João, recebido o Espírito Santo e ser tentado pelo diabo no deserto, o Senhor Jesus iniciou a sua missão e a partir daí escolheu 12 discípulos, que seriam aqueles que iriam receber os seus ensinamentos para praticá-los. Assim, o Senhor Jesus seria o mestre e eles seriam seus aprendizes ou alunos. Meu irmão, para esses discípulos já existia uma porta estreita e um caminho apertado que conduz para a vida, para eles seguirem, e são poucos os que acertam com ela. Meu irmão, já existia uma carreira que lhes estava proposta, onde eles deveriam correr com perseverança, olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. Fé que, aliás, eles tinham que guardar até o fim. Meu irmão, era nessa carreira que eles deveriam ser irrepreensíveis, inculpáveis e sinceros discípulos do Senhor Jesus. Meu irmão, na vida e no caminho dos discípulos do Senhor Jesus não existe facilidades, prosperidade financeira e heranças terrenas. Existe, sim, uma cruz para carregar. Existe perseguições. Existe o fato de ser odiado por todos por causa do Senhor Jesus. Até porque o próprio Senhor Jesus passou por todas essas coisas. E ele sentiu e suportou toda a oposição dos pecadores contra si mesmo. E esse exemplo serve para todos os seus discípulos hoje, para que não se cansem, desmaiando em suas almas. Meu irmão, leia o livro de Atos dos Apóstolos e veja se a vida dos discípulos hoje, aqui neste país, é igual à vida dos primeiros discípulos do Senhor Jesus. Meu irmão, o Senhor Jesus, o nosso único mestre, seria aquele que iria ensinar os seus discípulos, mas ensinar o quê? A resposta é que uma das coisas que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos naquela época e que serve também para o nosso ensino nos dias de hoje, está escrito no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, do versículo 24 ao 27. Meu irmão, e será que entre os discípulos do Senhor Jesus hoje não está acontecendo ou se repetindo essa mesma discussão? Porque será que entre nós, nos bastidores, não existe a discussão para se saber quem é o maior discípulo? Para se saber quem é o maior pastor, bispo ou apóstolo? Ou quem é o maior cantor, cantora ou a melhor banda evangélica? Meu irmão, será que entre nós não existe a discussão para se saber qual a maior denominação e o maior templo construído por mãos humanas? Será que não existe a discussão para se saber quem são os mais espirituais e quem são os maiores entre os irmãos? Meu irmão, se estas e outras discussões nesse sentido acontecem hoje entre os discípulos do Senhor Jesus, isso só nos mostra, na real, que ainda não aprendemos a lição do nosso único mestre, que é o Senhor Jesus. Leia no Evangelho segundo João, no capítulo 13, do versículo 12 ao 17. Então, meus irmãos, se existe essas discussões para saber quem é o melhor entre os irmãos, para saber quem são os mais espirituais, quem é o maior pastor, bispo, apóstolo, quem tem a maior denominação, quem tem o maior templo construído por mãos humanas, se existem discussões nesse sentido, meus irmãos,
não, não aprendemos a lição do nosso único mestre. E se não aprendemos a lição do nosso único mestre, estamos fracassando, estamos errando nessas discussões inúteis, que não levam para nada, que só estimulam a falta de humildade entre nós. Meus irmãos, se essas discussões estão existindo entre nós, nós não temos humildade em tempo algum. Isso significa que não temos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não conseguimos lavar os pés uns dos outros. Não conseguimos fazer com que possamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então falta humildade, meus irmãos. Não aprendemos a lição do nosso único mestre. Estamos fracassando, estamos errando, estamos se desviando da verdade, da lição do nosso único mestre que já deveríamos aprender há muito tempo. Lição essencial para as nossas vidas. Lição sem a qual não podemos viver em Cristo. Não podemos agradar ao Senhor Jesus se não aprendemos a lição do nosso único mestre. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós revermos isso. Chegou a hora de nos conscientizarmos que devemos aprender a lição do nosso único mestre, para que na prática, de fato e de verdade, possamos sim ter humildade suficiente para conseguirmos lavar os pés uns dos outros, como ele ensinou. Ele ensinou isso, meus irmãos. Se você já leu esse texto de João capítulo 13, do versículo 12 ao 17, está lá muito bem claro. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós fazermos isso. Aprendemos não apenas essa lição de humildade, mas todas as outras que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós temos que aprender. Mas temos que aprender na prática, de fato e de verdade. E não de língua. Aprender, dizer que aprendeu e depois não praticar só de língua. Mas nós temos que viver isso, meus irmãos. Nós temos que viver essa humildade de uns para com os outros, de fato e de verdade. Temos que fazer com que a lição do nosso único mestre surja efeito em nossas vidas. Produza bons resultados em nossas vidas. Resultados permanentes. Resultados que vão fazer com que cada um de nós possa estar sendo aprovado pelo Senhor Jesus, na prática da lição que Ele nos ensinou, de humildade. Então, meus irmãos, chegou a hora de pararmos com essas discussões inúteis, que só mostram que não aprendemos a lição do nosso único mestre. Então temos que parar com isso. Chega, acabou. A lição do nosso único mestre põe um fim nessas discussões de saber quem é melhor, quem é o maior. Então, meus irmãos, chegou a hora de nós nos humilharmos. Chegou a hora de nós nos humilharmos mesmo, de fato e de verdade, sob a poderosa mão de Deus, para sermos humildes uns com os outros. Meus irmãos, chegou a hora de aprendermos essa lição. Então, que essa lição do nosso único mestre possa produzir bons resultados em nossas vidas, que possamos aprender isso, que possamos guardar isso em nossos corações para praticarmos para sempre a lição que o Senhor Jesus nos ensinou. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.